Olá, há cerca de 3 meses, ao retirar um cesto, deparei-me com um ninho de vespas na varanda. Não estava deste tamanho, seria cerca de metade. Nem sei se é de vespas, pelo menos de abelhas não é. Para além do espanto, tive medo, quase pânico, mas acabei por o deixar estar. Se calhar devido a esse mesmo medo. O ninho é um conjunto de tubos anexos. Todos os tubos foram construídos na mesma direção, na direção da janela. Deixei sempre pelo menos uma janela aberta para a construtora entrar e sair. Nesta foto, um pormenor com visão para dentro do tubo. Os tubos foram feitos com muita perícia. Eu seria incapaz de os fazer. As pessoas dizem que é instinto. Será? A vespa, em todo o processo, teve um comportamento muito humano. Nas primeiras semanas, passou muito tempo a verificar onde os tubos estavam menos sólidos, para reforçar essas zonas com remendos. Houve dias em que decidiu dormir fora, algures. Outros houve em que decidiu dormir aqui, no ninho. Para depositar os ovos, logicamente, entrou ao contrário. Depois de depositados, ia buscar mais material para fechar o tubo. Os tubos foram feitos com uma espécie de lama ou barro. Não demorava muito a ir e a voltar enquanto esteve na fase de construção. Não cheguei a perceber onde ia, porque ao lado são prédios, mas foi sempre para a esquerda. Depois de seco, este material muda de cor para mais claro e fica também bastante duro, como pedra. Durante 2 meses, a preocupação diária da vespa foi a construção dos tubos e, à medida que iam ficando prontos, colocar lá os seus ovos. Depois fechava o tubo e iniciava o processo de criar um novo. Aqui já tinha iniciado a segunda fila, mas verificou que tinha espaço em baixo e começou mais um tubo aí. Quando eu entrava na varanda, ela fazia uma certa defesa do ninho. Começava a voar de um lado para o outro e depois saía pela janela. Mas nunca me sentia em perigo de ser picado. Depois de já não ter mais ovos para depositar, iniciou uma nova fase, que ao princípio não percebi do que se tratava. Andava para cima e para baixo, insistentemente, mas já não era para colocar remendos. Cheguei à conclusão que era para detectar se as crias já tinham nascido. Talvez algo magnético, porque ela ia tocando nos tubos. Até que um dia vi um furo. Foi o primeiro vespito ou vespita a sair. Devido à dureza do material, deduzo que tenha sido a vespa a fazer o furo, quando detectou que a cria estava pronta a sair. De notar também que ela colocou lama-barro dos lados para reforçar e colar a construção. Um dia fotografei este inseto. Creio que era um vespito. Depois, à medida que as crias iam ficando em condições de voar, foram sendo abertos mais buracos. A construção terminou com 19 buracos. Nem todos os tubos foram abertos. Ou porque já não havia mais seres vivos para sair, ou porque a mãe já não voltou mais. Em todo o caso, depois de ter deixado de haver, ainda foram feitos mais 2 buracos. Ou foram feitos por ela ou pelas crias. Mas como? Se os tubos são duros como pedra. Terá a mãe vespa terminado o seu ciclo e morrido? Como os salmões fêmea depois da desova?
Muitas vezes parei à entrada da varanda a observá-la no seu incansável labor e acabei sempre na mesma pergunta: para que serve? Para nós é igual. Só existem duas coisas importantes na vida: sobrevivência e reprodução. Tudo o resto está relacionado com estes dois fatores. Para que serve?